Enfim, em vez de matar aquele animal, só pegaram a pata dele e colocaram lá para parecer que estava inteiro. His meal appeared whole, and he almost ate it. E quase que ele acabou comendo. Bom, enfim, conseguiu, enfim, descobrir, né? Enfim, acabou descobrindo, mas é que ele acabou não comendo, mas quase que ele acabou comendo. E por que isso? Porque ele é um cara que as pessoas tinham muito medo, enfim, tinham muito medo dele. Era um cara que colocava um temor além do necessário. E naquela situação que perdeu um órgão, em vez deles poderem, né, tiverem a abertura de falar de alguma maneira, enfim, perdeu, aconteceu alguma coisa, enfim, mas o cara colocava tanto medo que foi um medo negativo que o cara quase acabou comendo uma... Se ele fosse uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais calma, então eles iriam falar, poderiam comunicar, iam falar. Quer dizer, como se fosse que Hashem está, por um lado, sem dúvida que talvez os servos, enfim, também fizeram errados, mas Hashem está querendo falar que se você se comporta de uma maneira dessas, então, e as pessoas vão lá e acabam fazendo algo errado, você colocou elas numa situação dessas. Em outras palavras, né? Você que é muito irritado e você então acabou causando com que essas pessoas não tenham essa abertura para falar com você. Mas é muito agora, só que com relação à questão de animais, aqui que a Hashem não faz, até mesmo através de um animal. Então, o exemplo que se traz é com relação os camelos de Avraham Avinu. Os camelos de Avraham Avinu, existe uma discussão se eles eram zmumim, se eles usavam... será que tem a ver? Não, acho que não tem. Zumumim, porque tem a ver com zomem, mas a gente pode ver talvez se tem alguma relação na palavra. Mas eles eram, como se fala, algum animal quando está com a focinheira, ou ele está com alguma coisa para que não permite ele comer. Enfim, está com a boca fechada. Focinheira, enfim, então quando ele está, os animais de Avraham Avinu, os animais de Lot comiam coisa roubada. Teve aquela briga, né? Teve uma briga entre Lot e os pastores de Lot e os pastores de Avraham. Os pastores de Lot falaram que a gente pode comer dessa terra porque Avraham não tem descendente nenhum. O único familiar, o único parente de Avraham é Lot, o nosso patrão. E a terra vai ser de Avraham. E Avraham não vai ter para quem deixar, porque ele ainda não tinha filhos. Lot vai herdar. Então agora já é de Lot, por isso a gente deixa comer. Mas era errado, por quê? Porque na verdade ainda a terra não era de Avraham. Ainda Hashem não havia dado essa terra. Isso era um argumento, mas aí não tinha base, não tinha embasamento. Não era embasado, porque na verdade ainda não... A terra não era de Avraham ainda. Por isso não pode. Então está escrito, eles brigaram, e aí cada um foi para um lado. Porque cada um tinha uma atitude, cada um tinha uma conduta diferente. Enfim, Avraham obviamente existe a ideia, né, de você se afastar, enfim, de pessoas que têm um comportamento errado, então cada um foi para o seu lado. E aí, então, de acordo com isso, o que Avraham ele fazia? Colocava essa focinheira, colocava os mumim, fazia com que a boca estivesse fechada e assim não iriam comer, não iriam pastorear de um campo que não fosse dele, não iriam ingerir uma comida roubada, uma comida de outro pátio que pertencia a outra pessoa. Existe o Nachmanides, né, Ramban Nachmanides, ele traz que não, porque ele traz na verdade alguns casos de outros rabinos que são da Mishnah, rabinos da Mishnah, Rabi Pinchas ben Yair e Rabi Hanina ben Dosa, em que nessas histórias o animal deles não fazia proibição. Teve um caso de que roubaram o burro, a vaca, enfim, roubaram a vaca de Rabi Pinchas ben Yair, e aí roubaram e queriam dar para ela de comer. Só que ela passou 3 dias, ela não estava comendo nada. E aí os ladrões viram que ela não estava comendo, falaram, a gente não vai adiantar nada, ela vai morrer daqui a pouco, vamos devolver ela pelo menos, enfim, ela está numa situação que ela não está comendo, vamos devolver ela. Devolveram para Rabi Pinchas ben Yair, enfim, aí Rabi Pinchas ben Yair falou, vocês tiraram uma macer da comida? Vocês tiraram sim. Vocês tiraram uma macer, tiraram um dízimo da comida?
enfim, eles não tinham tirado o dízimo. Ele falou, essa coitada, assim ele chamou, essa coitada, ela quer cumprir a vontade do Criador, quer cumprir a vontade do dono, do Senhor. Ela quer, ele chamou ela de coitada, mas no sentido positivo. Coitada dela, enfim, ela tá tentando, ela já está passando fome. Ela já está passando fome, deem para ela de comer, e ela quer cumprir a vontade de Hashem, do patrão dela. Ela viveu 120 anos. Mas aí tirou macer, deu para ela comer, ela comeu, depois que tirou macer. Então quer dizer que se aí, que não Maimonides fala. Assim também tem outras histórias parecidas. Tem história com relação à vaca, né? Que o cara vendeu uma vaca e aí ela não queria um judeu, vendeu uma vaca para chamava Rabi Elazar Ben Nachtom, Elazar Ben Nachtom, enfim, o Ben Bartota, não Bartota não, em que ele tinha uma vaca que era de Shabbat, tinha uma vaca que ele vendeu para um não judeu e a vaca não queria trabalhar no Shabbat. E aí o cara falou, você me vendeu uma vaca que não trabalha no chá, enfim, não está trabalhando. Aí o dono, o patrão, né, foi lá, o rabino foi lá e falou no ouvido dela, enfim, até agora você era minha, por isso é o animal, existe uma lei da Torá de que o animal descanse no Shabat. Uma lei que a Torá fala que o animal do judeu tem que descansar no Shabat. Mas agora você pertence a ele, enfim, agora ela foi vendida, você pertence a ele, então agora você deve trabalhar no Shabat. Agora você deve trabalhar, então, enfim, aí ela se levantou e trabalhou no Shabat. Mas quer dizer, até então ela não queria trabalhar no Shabat, porque, enfim. E a ideia qual seria a ideia? A ideia é que é o mesmo animal de um tzadik acaba não fazendo. Então, com certeza, o Nachmanides escreve, então o Avraham também então não precisava. Rashi escreve que os animais estavam com focinheira, mas o Nachmanides fala não, porque a gente acabou de ver que o animal de um tzadik não faz um pecado. Hashem não faz com que um animal de um tzadik, já que o tzadik ele é tão cuidadoso em cumprir as mitzvot e no caso em não roubar, né? Que o animal dele também não vai roubar, Deus nos livre. Hashem não vai fazer com que ele, então não precisa de focinheira. Fala, Avraham não era menos do que esses rabinos que a gente mencionou, que os animais deles não faziam uma proibição, quanto mais o animal de Avraham. Então não era necessário fechar, porque com certeza Hashem não ia fazer com que eles comessem algo proibido. Então, só que a gente trouxe isso justamente porque a gente está trazendo isso aqui, porque a gente está vendo que esse rabino, né, que Hashem não vai trazer uma coisa proibida através de nem mesmo de um animal, quanto mais através de um tzadik. E por isso a Gemara falou que, na verdade, realmente, o cara quase comeu, mas não a importância da pessoa ser paciente, falar com calma, mas que, de fato, o cara acabou não comendo aquilo, porque Hashem não ia fazer com que Deus nos livre uma pessoa, um tzadik, comesse uma coisa proibida. Então, como pode ser que, nesse caso, aconteceu uma coisa ruim através... Quanto mais uma condenação. Então, certo, quanto mais uma condenação, é verdade, a questão é... Porque você já falou, na verdade, sabe que você já falou uma coisa que existe uma ideia, porque uma das respostas, existe uma outra pergunta, na verdade, como Deus fez com que Adão chegasse a comer do fruto proibido? Adão era uma pessoa santa, então como pode ser que Adão chegou a comer do fruto proibido se a gente acabou de ver que Hashem não deixa com que o tzadik faça uma verá, faça uma proibição? Uma das respostas que tem de Tosafot, que Tosafot ele faz essa pergunta. Ele não trouxe essa pergunta aqui, tudo bem. Ele trouxe aquela pergunta lá, Tosafot fala, como pode ser que... Então ele faz assim, como pode ser que a Hashem não traz uma coisa ruim, isso lá em Gitin. Então essa foto, que a Hashem não traz uma coisa ruim através de um tzadik, a gente vê que Yehuda ben Tabai acabou matando uma pessoa. E a verdade, mas olha só, e você na verdade já falou que condenação é pior. Só que por incrível que pareça, a gente pode até pegar, eu vou pegar um Tosafot. O Tosafot fala que só com relação que isso que está escrito, que Hashem não faz com que não aconteça uma proibição através de um tzadik, né? Com que Hashem não faz que aconteça uma takalá, ele faz que não aconteça e ele não faz que aconteça uma proibição com um tzadik. Isso é só com relação à comida proibida.
É algo muito forte com relação a tarif. Quer dizer, existe algo muito forte com relação a tarif que está que estaria acima de qualquer coisa, que justamente com relação a isso está escrito que Hashem faz com que não vai acontecer através de um tzadik algo proibido. Mas que com relação a outras coisas, outras proibições sim poderia acontecer. Certo, ele traz aqui outras situações, enfim, outras situações de erros de rabinos. Ele traz 3 situações, que teve uma vez um rabino que ele acabou mexendo no pavio no Shabat, é proibido mexer no pavio, ele acabou sem querer, ele estava lendo, porque nós sábios proibiram de ler na luz, nós sábios proibiram de ler na luz, porque na luz de vela, dependendo da vela, porque você pode chegar a mexer naquela vela. Então é proibido você ler. Só que esse rabino foi lá e leu e acabou mexendo na vela. Ou o nosso caso. Aquela lamparina, né? Aquela lamparina, sim, a vela no óleo. A vela no óleo, assim que você acaba. Ou o nosso caso, que é o caso do Edzomem. Como pode ser que ele acabou matando uma Yehudá Ben Tabai, acabou matando um Edzomem, que não era para matar. Ou ele traz outro caso, enfim, que tinha um rabino que acabou, ele não sabia que uma pessoa ele estava em dúvida se era escravo ou era Cohen. Achou que era Cohen, na verdade ele era, enfim, descendente de escravos. Teve uma situação, enfim, acho que foi com Hurdos, mas tudo bem que é uma situação, enfim, aí acabou considerando Cohen e na verdade o cara não era Cohen, a pessoa não era Cohen. Então, como pode ser que aconteceu essas proibições através de um tzadik? Ele fala, como é que eu acho que que ele traz ou uma outra situação que um rabino comeu antes da Avdalá, outro rabino que acabou comendo antes da Avdalá, o que é proibido. Então, o Tosafot ele responde basicamente, ele traz essas situações que fizeram, ele fala que rabinos fizeram erros, ele fala que essa situação aqui é somente com relação à comida proibida. Somente com relação à comida proibida, aí sim acontece, a Hashem cuida, mas com relação a outras coisas, que por isso na verdade o seu argumento era correto, mas matar é pior do que comer uma comida tarefa. Mas o Tosafot está falando pra gente que não, que somente com comida, com relação a situação, enfim, de acabar. Que ele não acabou matando talvez direto com a mão dele, mas enfim, ele acabou sentenciando para a morte. Então, mas mesmo assim, o Tosafot escreve que é só com relação à comida, mas não com relação a outras coisas. E agora com relação à questão do Adam Arishon, que a gente estava falando, do Adão, então a ideia seria que Adão, que a fruta proibida, fruto proibido, na verdade, o Tosafot aqui falou que depende se a proibição é uma proibição temporária ou se a própria coisa é proibida. Tem coisas que a coisa ela não é proibida. O que é proibido é o tempo. Por exemplo, enfim, acabou aqui no caso comeu antes da Avdalá, enfim, não é, a comida é kasher, o tempo é proibido de você comer. Que com relação a isso não haveria essa ideia. Que com relação a comida é permitida, o tempo é proibido. Então, com relação a isso não tem a proteção divina. E por isso, com relação a Adão, já que a fruta em si era permitida, o tempo era proibido. Porque depois de ser, ele só durante a sexta-feira até o anoitecer era proibido, depois ele ia poder comer. Naquele momento em que ele nasceu até chegar a Shabbat, era proibido dele provar daquilo. Então, não era comida que era proibida, vai ser o tempo que era proibido, porque a proibição era temporária, iria acabar. Então, por isso, com relação a isso, não tem a proibição divina. Enfim, é uma ideia que o Tosafot traz, interessante, enfim, que a gente pode... Agora, de qualquer maneira, a pergunta ainda fica, enfim, tudo bem, a gente acabou de falar, enfim, que essa proteção só tem com relação, mas como pode ser, mesmo que não tenha essa proibição divina, mas não tenha essa proteção divina com relação a outras coisas,
Mas ainda assim, como é possível ou seja, que um tzadik pode acabar errando, mas ainda assim é forte, enfim, dizer que ele acabou matando uma pessoa. Tudo bem, quer dizer, a gente acabou de falar que pode ser que, enfim, que um tzadik pode acabar errando em outras coisas. Essa seria talvez uma resposta, vamos falar assim, lógica, o rabino ele não está, enfim, debaixo, né, vamos falar assim, ele pode acabar errando. Mesmo um tzadik, enfim, pode acabar errando se não é nessas coisas. Mas a verdade, então aí vem a resposta cabalista, resposta de Nachmanides. Nachmanides ele tem uma visão, foi um cabalista que teve uma visão, ele assim muito interessante, a Kabbalah de Nachmanides, enfim, ele foi um rabino que foi um cabalista, mas também foi um alahista, foi alguém que sabia muito, alguém que um legislador, um alahista. Eu li um artigo recentemente que ele tenta, na verdade, juntar, né, a ideia, a posição de Nachmanides na Alahá, conectando com a posição dele na Kabbalah. Nachmanides, na Kabbalah, tem uma posição muito extrema, no sentido que a pessoa, a coisa mais conhecida de Nachmanides, enfim, com relação à posição da pessoa no místico, né, no lado de espiritualidade, de conexão com Deus, é que ele proíbe ir para o médico, ele proíbe a pessoa de ir para um médico. Ele fala, o correto é a pessoa não ir para um médico. A pessoa tem que confiar em Deus, tem que confiar em Hashem, assim ele escreve, enfim, no livro de Vaikra, Parashat Shmini, se eu não me engano, no capítulo 11, Levíticos capítulo 11, se eu não me engano. Mas aí ele escreve e traz essa ideia que a pessoa não deve ir procurar um médico, não deve confiar em Hashem. Só se a pessoa, ela se coloca, ele fala uma coisa, claramente a ideia de onde a pessoa ela se coloca. Se a pessoa ela se coloca numa posição que ela não tem essa crença em Hashem, então tudo bem, você se colocou nessa situação, você não tem essa crença completa, então aí você precisa ir num médico. Porque a Torá permite ir para um médico. Só que ele fala que a Torá falou assim, a Torá não permite o doente ir para um médico, a Torá permite o médico de curar. Existe um versículo na Torá que dali a gente aprende, o médico pode curar. Então ele falava o seguinte, a Torá permite o médico curar, mas só depois, isso a Torá permite, mas isso na verdade, mas ao doente ir para um médico, isso a Torá não permite. Ou seja, somente depois que a pessoa se colocou numa situação que ele não tem essa crença em Hashem, e ele quer ir para o médico,